sempre. Amém? Você crê nisso? Então aplauda Jesus por isso. Aplauda Deus por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Amados, esta é uma noite especial, porque estamos na presença de Deus e para mim sempre é uma alegria muito grande poder estar aqui na Igreja Resgate. Deus tem preparado esta igreja como um lar, uma casa, enquanto nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui em Joinville. E eu tenho conhecido o coração dos seus pastores, dos seus líderes. O pastor Sebastião esteve com a sua amada esposa em nossa casa de fé, estivemos conversando muito. E estivemos falando muito sobre a obra missionária, aquilo que nós temos falado. E como houve essa oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa noite, eu perguntei, não posso falar de missões, né? Estamos preparando para retornar ao país de Honduras e já vamos falar um pouco disso. Acabamos de chegar de lá, tivemos 40 dias lá em Honduras e foi algo assim sobrenatural. Tem uma pessoa que está aqui no nosso meio sentado, que esteve conosco lá também, que Deus usou ele poderosamente. E talvez ele vai poder falar já um pouquinho assim, em poucas palavras, como foi a experiência dele lá em Honduras e como Deus usou a vida dele para tocar com essas pessoas. Mas antes eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. E quando eu comecei a ouvir os relatos do que esta igreja aqui está fazendo por missões, eu fiquei assim admirado. Eu falei, esta igreja é uma igreja em extinção. Esta igreja que ainda vive missões, faz missões, tem amor por missões, esta é uma igreja que está em extinção. Mas nós necessitamos entender qual é o sentido da palavra missões, o que realmente isso significa e o impacto que essa palavra deve de causar em nossas vidas, amém? Então em Êxodo capítulo 3 e versículo de número 7, Êxodo capítulo de número 3 e versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor, quem disse? O Senhor, com efeito eu tenho visto a aflição do meu povo, diga aflição, amém? Do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, amém? Conheço os seus sofrimentos. Versículo 8, e desci, escuta isso, e desci, quem desceu? Senhor, e desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Amém? Amado, é muito difícil nós não sermos impactados e transformados pela palavra de Deus quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus. Verdadeiramente é um presente de Deus para as nossas vidas, nós temos acesso à sua palavra, à sua Bíblia. Eu já compartilhei com vocês aqui alguma vez que alguns países onde eu tive, eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Eles não tinham facilidade para conhecer a Bíblia e o maior desejo deles lá era ter uma Bíblia de presente. Eu vi pessoas chorando lá pelo desejo de ter uma Bíblia, o nosso coração ser partido, de não poder ter mais Bíblia para dar para eles, para compartilhar com eles. Podemos conhecer a Deus, o propósito de Deus, a intenção de Deus para com o homem através da sua palavra. E hoje, ao falar de missões, eu não poderia falar de missões sem falar um pouco da minha conversão, de como eu conheci a Jesus, porque já algumas vezes vocês têm me ouvido ministrar aqui nesse altar, e vocês sabem que eu amo o milagre, eu amo o sobrenatural, eu amo as maravilhas de Deus, eu amo a manifestação de Deus, porque a experiência que eu tive dentro de uma igreja, quando eu não conhecia Deus, foi uma experiência com Deus que eu não conhecia. Mas Ele tocou no meu coração, eu senti a presença dEle, e a única coisa que eu pude falar é: esse Deus é real, esse Deus é verdade. Eu não nasci num lar cristão, ao contrário, eu nasci em um lar onde os meus pais eram espíritas, eles não criam em Deus. O meu pai, ele bebia muito,
e havia muita briga, muita discussão entre os meus pais, e os meus pais se separaram. Eu era muito pequeno, eu tinha 4 anos de idade, nós morávamos em São Paulo, e nós passamos muita dificuldade, passamos muita aflição. Minha mãe teve que sair lutar sozinha para cuidar de 4 filhos, uma mulher que antes tinha empregadas dentro de casa, agora tinha que sair para trabalhar como empregada, para poder sustentar 4 filhos. Nós fomos para o Rio de Janeiro, e eu lembro que ela saía de casa às 5h30 da manhã para trabalhar, voltava 8, 9 horas, quando não chovia, não tinha engarrafamento, no Rio de Janeiro. Então praticamente nós crescemos com a ausência de um pai, com a ausência de uma mãe. Então nós éramos crianças, crescemos, adolescente, e crescemos na rua, com a influência da rua, vivíamos na rua. E já aos 14 anos de idade, por mais influência, eu já estava numa vida de álcool, eu já estava viciado em drogas, maconha, cocaína, heroína. Há 14 anos de idade, aos 16 anos de idade, eu já não podia viver um dia sequer sem consumir drogas. Eu lembro que muitas das vezes eu me arrumava para sair de casa, mas por não ter consumido drogas, eu não tinha um valor para sair de casa. E aquilo que parecia algo satisfatório, algo legal, os prazeres do mundo, chegou um momento que aquilo se tornou uma prisão. Uma prisão que eu tentava sair de dentro dela com todas as minhas forças e não conseguia. E era muito triste, porque aquilo que causava prazer no começo, depois foi causando dor, foi causando uma depressão, uma angústia tão grande dentro de mim. Eu cheguei a ter 3 overdoses e eu não consegui viver um dia sequer sem consumir drogas. Não conseguia. Eu já estava praticamente quase morto. Ninguém queria se aproximar de mim, a minha vida estava destruída, o meu sonho estava destruído, a minha vida era uma vida de dor, eu não sabia o que era ser feliz, eu não tinha paz, eu não conhecia a felicidade, eu não entendi porque meu pai tinha abandonado, porque nós tínhamos crescido no meio dessa situação. E eu lembro que eu já estava na idade de 18 anos de idade, no Rio de Janeiro, não conseguia sair dessa vida, muitas das vezes metido no tráfico, em muitas situações. E eu lembro que um dia eu estava caminhando em um lugar em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tinha uma faca no meu bolso. E eu lembro que eu peguei aquela faca, eu coloquei ela em direção ao meu coração, assim, e falei, eu vou enterrar essa faca, eu não quero viver mais, porque essa vida é só dor, essa vida é só tristeza, essa vida é só angústia, essa vida é só desilusão. E eu lembro que eu tinha um sonho muito grande, eu queria ter uma filha, eu tinha um sonho de ter uma filha. Mas eu imagino, quem vai casar comigo com um drogado que não tem nada na vida, que mora praticamente nas ruas? Eu cheguei a comer comida estragada muitas vezes, e isso parecia um sonho muito distante. Mas algo aconteceu comigo nesta tarde, que eu estava caminhando, e eu já estava com a faca em direção ao meu coração, e eu ia enterrar. Mas antes que isso acontecesse, eu ouvi uma voz. E essa voz disse assim: meu filho, não é este o meu plano na sua vida. E quando eu escutei aquela palavra, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro lado, assim, eu falei, meu Deus, tem que estar falando isso. E novamente eu ouvi para a segunda vez, meu filho, não é este meu plano para a sua vida, que você tire a sua vida. Mas eu não conhecia Deus. Você pode acreditar que até na idade de 18 anos, eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha sido evangelizado por alguém na idade de 18 anos. Então Deus não permitiu que eu tirasse a minha vida naquela tarde, mas eu fiz uma pergunta. Eu falei assim: Deus, é o Senhor? Eu falei, Deus, é o Senhor que está falando? É o Senhor que está falando essas palavras comigo? E eu falei assim: Deus, o Senhor existe? Porque eu não creio que o Senhor existe. Eu falei assim. Não era uma oração, era um desabafo. Eu nem sabia se Deus existia ou não, se estava me ouvindo ou não, mas eu falei: Deus, porque se o Senhor existe, por que a minha vida é assim? Por que a minha vida existe tanta dor, tanto sofrimento? E se o Senhor existe, aonde o Senhor está? E eu fiz uma pergunta a Ele, de todo o meu coração, dizendo: Deus, aonde o Senhor está? Aonde eu posso te encontrar? E Deus não permitiu eu tirar a minha vida naquela tarde. E logo um tempo depois, Deus colocou uma jovem no meu caminho.
Essa jovem também tinha 18 anos de idade, e essa jovem veio me falar do amor de Deus. Logo depois que eu fiz aquele pedido, ouvi a sua voz e perguntei: Deus, aonde o Senhor está? Porque eu buscava Deus nos centros espíritas, no centro de macumba, era o único lugar onde eu tentava buscar a Deus, mas eu não encontrei lá. E logo um tempinho depois, umas 2 semanas depois, uma jovem se aproxima de mim e ela começa a me falar do amor de Deus. Ela começa a falar que Jesus me amava. E eu escutava aquela palavra assim: Jesus me ama. E eu pensava: mas Jesus não morreu? Como que alguém que morreu vai me amar? Eu não conhecia nada da palavra. E ela começou a me falar daquilo que Deus podia fazer na minha vida. Ela com a família dela, as tias dela, hoje são pastores, começou a me evangelizar, a falar do amor de Deus. E um dia me convidaram para vir numa igreja como essa, Resgate. Esse nome é muito propício. Quantos aqui foram resgatados por Deus, pelo amor de Deus? Nós foram, aleluia. Então, quando eu cheguei naquela igreja a primeira vez, eu lembro, meus bolsos ainda estavam cheios de drogas, e eu estava com muito medo, porque eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Então, para mim, aquilo tudo era muito estranho, muito diferente. Falavam tantas coisas das igrejas, dos pastores, fazia lavado cerebral, essas coisas, e eu entrei em pânico. Eu que enfrentava a polícia, traficante, subia no morro, vendia droga. Eu estava dentro da igreja morrendo de medo. O que ia acontecer naquele lugar? Eu lembro que quando entrei ali, eu senti algo diferente naquele lugar. E então, quando o grupo de louvor começou a cantar, eu lembro que eles cantaram uma canção que muitos conhecem: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vocês não imaginam o poder do louvor, porque há tanta luta, tanto ataque. E aquela palavra começou a entrar dentro do meu coração, dizendo: quero que valorize o que você tem, porque você não sei, você é alguém. Aí eu comecei a falar: mas eu não tenho valor para muitas das minhas famílias, eu não tenho valor para muitas das pessoas. Eu somente sou um jovem drogado com 18 anos, com uma vida, não tenho nada. Mas olha, eu venho falar do valor que você tem. E falava desse amor. E de repente eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu comecei a sentir a presença de Deus sem saber que era Deus. E eu lembro que eu comecei a tremer ali na frente. E eu olhava para um lado, eu via pessoas chorando. Dizendo: por que essas pessoas estão chorando? Eu olhava para o outro lado, pessoas estavam rindo. E eu dizia: não entendo. Aqui tem gente chorando, tem gente rindo, tem homem abraçado com homem, dizendo que eu te amo. Eu falei: o que está acontecendo aqui nesse lugar? Mas eu lembro que essa presença começou a entrar dentro do meu coração. E de repente começou a tirar aquela dor, aquela tristeza, aquele vazio, aquela angústia, aquela depressão. E eu comecei a sentir sentimentos que eu não sabia o que era. E eu pensava: será que isso é ser feliz? Eu perguntava: será que isso que eu estou sentindo é felicidade? Aí eu dizia assim, aí sentia, será que isso daqui é amor? Será que esse é o amor? E essa paz, porque uma paz entrou dentro do meu coração que eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. E eu falo assim: será que isto é a paz? E logo depois, meu amado, Deus começou a trabalhar na minha vida. E nesse processo de começar a conhecer a Deus, um dia eu escuto 2 pessoas ali que me estavam evangelizando. E depois eles ficaram conversando e eles começaram a falar da obra missionária, o que era missões. Eu estou assim escutando, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de missões. Eu não sabia o que era obra missionária, e eu estou ouvindo assim, e eles estão falando da obra missionária, o que faz os missionários. E eu pensei: se algum dia eu fosse esse negócio de crente aí como eles, eu queria ser um missionário. E sabe o que aconteceu? Logo depois, nos próximos cultos, eu estava lá na frente entregando minha vida a Jesus. E eu estava chorando como aqueles que antes estavam chorando. Eu estava rindo como aqueles que estavam rindo. E eu estava entregando o meu coração para um Deus que eu não conhecia, mas Ele já me conhecia antes mesmo de eu nascer. E quando eu li essa palavra aqui pela primeira vez, essa palavra causou um impacto muito grande no meu coração. Porque se você prestou atenção, diz assim a palavra: então disse o Senhor. Que Senhor? Deus, diga Deus. Com efeito tenho visto, diga visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido, diga ouvido, o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheço, diga conheço
aleluia, conheço, aleluia, conheço o seu sofrimento. Então, quando eu li essa palavra a primeira vez, eu pude entender que ainda que eu não sabia, e ainda que eu não conhecia Deus, Deus me via, Deus me ouvia, e Deus me conhecia. Deus me ouve e Deus me conhece. Olha para alguém que está do seu lado. Mas Deus te vê. Fala para alguém. Deus te vê. Fala, Deus te ouve e Deus te conhece. E isso tocou meu coração. Então eu pude entender, Chico, porque quando naquela semana, naquele dia que eu ia tirar minha vida, eu perguntei: Deus, se o Senhor existe, aonde o Senhor está? Ele me ouviu, porque Ele me ouve. Ele me viu, porque Ele me vê. E a dor que estava no meu coração, Ele conheceu, porque Ele conhece. E talvez no reino do céu tem tantas coisas maravilhosas para Deus ver, para Deus ouvir. Os anjos estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá não para o louvor, a adoração constante. Mas mesmo assim, naquela glória, a atenção de Deus está sobre ti. Eu não sei se você me entendeu. Eu falei: a atenção de Deus está sobre você. A atenção de Deus está sobre a sua vida. A atenção de Deus está sobre o seu coração. E ainda que você não vê, mas Ele te vê. Ai, oh, meu Deus, Ele te vê, Ele te ouve. Você fala: ninguém me ouve. As mulheres falam muito isso aos seus esposos: mas você não me ouve. Mas Deus te ouve. E Ele conhece o mais profundo dos... Quando ninguém te conhece, quando ninguém sabe pelo que você está passando, esse Deus sabe o que você está passando. Talvez agora mesmo, agora, nesse minuto, você está passando por situações difíceis, momentos de luta, de prova. Talvez você está rindo com alguém do seu lado, mas por dentro você está chorando. Você diz: meu Deus, se as pessoas soubessem que eu estou passando, não é necessário, porque Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, e Ele te conhece, Ele sabe pelo que você está passando. Talvez você pode dizer assim: esse é um amor muito grande. Isso é algo muito poderoso, que Deus me vê, que Deus me ouve, que Deus me conhece. Quando muitas vezes as pessoas não me veem, não me ouvem, não me conhecem. Mas isso não é o mais poderoso que me impactou nessa palavra. Por que não é o mais poderoso, pastor Jean? Porque quantas pessoas te veem todo dia e não se preocupam com você? Responde. Quantas pessoas que te ouvem todos os dias, a sua dor, o seu sofrimento, o seu coração, mas não estende as mãos para te ajudar, para fazer algo por você? Às vezes até mesmo seus familiares sabem do que você está passando e não fazem nada. E também não é mais poderoso que Deus te conheça, porque quantas pessoas te conhecem e em momentos que você precisou de ajuda, ninguém estava do seu lado. Eu até costumo falar que quando tudo está bem, os nossos amigos nos conhecem, né? Mas quando a gente está em problema, a gente conhece os nossos amigos. O mais poderoso desta palavra não foi que Deus viu, que Deus ouviu, ou que Deus nos conhecia. Era o que vinha no próximo versículo, no versículo 8, que fala assim: e desci para livrá-lo. E desci, não somente te vi, eu desci. Não somente te ouvi, eu desci. Não somente te conheci, eu desci. E para que desci? Para te livrar. Assim como Deus desceu ao meu encontro, aquele jovem de 18 anos, ali no Rio de Janeiro, Ele desceu ao meu encontro para mudar a minha vida, para mudar a minha sorte, para livrar-me da aflição. E quando eu li isso, e desci para livrar das mãos do Egito, eu falei: meu Deus, que amor é esse? Que faz um Deus que tem tudo do seu reino e da sua glória, ainda assim nos está observando, ainda assim nos está ouvindo, ainda assim nos conhece, e ainda assim vem ao nosso encontro para nos livrar. Sabe quantas vezes Deus desceu ao teu encontro para te livrar e você nem soube disso? Sabe quantas vezes a manifestação de
Deus esteve presente na sua vida para te dar livramento, te dar escape, para te abençoar. Você nem sabia disso, mas Ele desceu. E subitamente eu comecei a pensar que logo depois não foi somente Deus que desceu, Babe, Ele enviou o seu Filho a descer por nós aqui na terra. Então não somente o Pai desceu, mas Ele enviou o seu Filho amado aqui na terra para descer. Um Filho que estava no seu reino, que estava na sua glória, vamos dizer, que tinha a sua vida, mas esteve disposto a descer aqui na terra. Como diz a palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Diga, deu o seu Filho. Diga, deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham o quê? A vida eterna. Então não somente o Pai desceu, diga, o Filho desceu. Diga, o Filho desceu. E o Filho de Deus esteve aqui na terra. E Ele trouxe as boas novas. Ele libertou o cativo, Ele abriu porta de prisão, Ele curou os doentes, Ele quebrou as maldições, porque Ele esteve disposto a descer. Mas houve um momento que o Filho teve que subir e retornar ao céu, ao seu reino junto ao Pai. E quando o Filho subiu, quem estava descendo? Quem estava descendo? Quem estava descendo? O Espírito Santo de Deus estava descendo também para estar conosco. Ele falou, é necessário que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá. E eu não os deixarei órfãos. Ou seja, enquanto Jesus, Deus Filho, estava subindo, o Deus Espírito Santo estava descendo para estar conosco. E Ele está aqui nesta noite. Aplauda o Espírito Santo aqui nesta noite. Aplauda o Espírito de Deus. Reconheça o desígnio do Espírito Santo. Aleluia. Você pode me dar um pouquinho mais de retorno, por favor? Estamos muitos dias ministrando e a voz. Então o Espírito Santo também desceu. E missões é mais ou menos isso. É descer da nossa posição, é descer da nossa comodidade, é descer do nosso conforto, por amor a alguém que está perdido, por amor a alguém que, como eu, que não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus e estava suplicando a Deus. O Senhor realmente existe, e se o Senhor existe, onde o Senhor está? A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina enviar. Por isso em Isaías fala que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu Deus e me enviou. Diga, enviou. Então quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando de enviar. Diga, enviar. Ela descreve o amor de Deus em ação. O que é missões? É o amor de Deus em ação. Enviar é o amor de Deus em ação para resgatar homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, em todas as gerações. E esse é um projeto divino que nasceu no coração de Deus. E por isso Deus enviou o seu único filho. Ele tem um único filho e envia o seu filho como missionário, porque ele foi enviado aqui na terra para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então esse propósito de salvação nasceu no coração de Deus quando o homem pecou e saiu da sua presença. E Jesus, o Filho de Deus, estava disposto a descer aqui na terra, sair do seu reino, deixar a sua glória, nascido de mulher, para estar aqui na terra, trazendo salvação, libertação, quebra de maldição, abrindo porta de prisão, libertando os cativos. O Filho de Deus foi o primeiro missionário enviado aqui na terra para a nossa salvação. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então quando nós falamos de missões, gente, vamos ajudar missões, não está falando somente de recolher uma oferta. Hoje vai falar de missões, vamos ter que levantar uma oferta, para isso, aquilo. Não. Você necessita entender que quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando de salvação. Por que é necessário pregarmos a palavra de Deus? Deus existe, mas é suficiente? Jesus existe, mas é suficiente?
Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Quantos encontraram? Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Ei, peraí. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Diga, salvo. De quem não ouviram falar? De que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então é como que existisse uma porta. Jesus é a porta, Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai sem ser por Ele. Ele é o caminho e a porta. Mas se você não sabe que Ele é a porta, que Ele é o caminho, então de que serve aquela porta? De que adianta aquele caminho? Mas, meu Deus, é somente invocar o nome do Senhor para acessar Ele, mas é um problema. E quem não conhece o nome do Senhor? E quem não sabe que Ele é o Filho de Deus, e que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele perdoa nossos pecados, que Ele nos livra da condenação eterna? E quem não sabe disso? Porque a palavra fala: como pode invocarão aqueles que não creem, e como querão naquele que não conhece, não viram falar. E era o que aconteceu comigo. Quando eu ia tirar a minha vida, eu estava falando: Deus, o Senhor existe? Porque eu não sei se o Senhor existe. Deus, aonde o Senhor está? Porque eu não sei onde o Senhor está. E está falando aqui: não pode conhecer se eles não ouviram falar. E no final diz assim: e como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Logo depois que eu entreguei minha vida a Jesus com 18 anos, por meio de uma jovem, também de 18 anos, que falou do amor de Deus para mim. Foi uma jovem de 18 anos que foi fiel a Deus, e ela falou do amor de Deus para mim. E aí depois eu falei do meu amor por ela, e eu ganhei ela para mim, nos casamos. Ela está aqui, minha esposa, a pastora Márcia, hoje. Amém? E está aqui duas das nossas filhas. Pensa de pé, para quem não conhece, a pastora Márcia, a Ana, a Radassa. Aí Deus é bom, porque ela me ganhou para Jesus e eu ganhei ela para mim. Pode parar, ficar de pé, somente para quem conheça, não? Então ela foi a jovem que me falou do amor de Deus quando eu tinha 18 anos de idade. Deus é bom, não é verdade? Amém ou não amém? Agora, se vocês estão solteiros, vai querer sair a pregar, viu? Então, é necessário entender que logo que nós conhecemos o amor de Deus, eu gostaria de ser missionário. Se um dia eu fosse algum esse crente, e Deus ouviu isso, e Deus nos chamou para missões, e Deus começou a trabalhar na nossa vida, e começamos a preparar no Instituto Bíblico, na escola de missões, e já com 20 anos nós estávamos pastoreando a nossa primeira igreja, fazendo missões no interior, lá no sul de Minas, em cidades muito pequenas, muito católicas. E logo depois Deus nos mandou como missionário para o país do Chile, um lugar onde faz mais de 400 anos que não chove, a região do deserto do Atacama. As minhas duas filhas que estão aqui, elas nasceram lá no Chile. E do Chile Deus nos levou para 33 nações mais além do Chile. Então o que eu quero dizer é que, se você imagina que nós ao conhecermos o poder de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, e saber que Ele realmente existe, que Ele transforma, que Ele pode mudar a vida das pessoas, como eu poderia viver sem falar desse amor? Como eu poderia viver sem falar do que Ele fez por mim? E assim que eu conheci a Jesus, e Ele me libertou das drogas, do álcool, daquela condição, a única coisa que eu queria fazer era falar do amor. E onde eu entrava, eu falava do amor de Deus. Onde eu entrava, eu falava de Jesus. Eu evangelizava em todos os lugares, e eu estava disposto a ir para todo mundo para poder falar desse grande amor que Deus tem na nossa vida. Agora necessita entender, a palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas há um problema, porque como invocarão o nome de quem não crerem? E como crerão naquele que não ouviram falar? Então, cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade diante de Deus, de não somente ser salvo. Muitos pensam: eu aceitei Jesus, glória a Deus, Ele abençoou a minha vida, Ele mudou meu casamento, Ele mudou a minha família. Mas hoje, milhares de pessoas estão passando do seu lado, e você ainda aqui
vê as suas necessidades, escuta o seu clamor e conhece pelos que estão passando. Muitos que estão sentados aqui dentro de muitas igrejas não são capazes de descer até eles como Deus desceu, como Jesus desceu, como o Espírito Santo desceu. E por que muitos não descem? Porque fazer missões está debaixo de dois princípios: renúncia e sacrifício. E fazer missões é literalmente descer de uma posição por amor àqueles que estão sofrendo, assim como Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu, mas Ele desceu. E Jesus viu, Jesus ouviu, Jesus conheceu, mas Jesus desceu. E o Espírito Santo viu, Ele ouviu, Ele conheceu e Ele desceu. A pergunta é: todos os dias você vê, você ouve, você conhece alguém, mas você já desceu da onde você está por amor a esses que estão morrendo? Então é muito fácil chegar aqui, levantar a mão e glorificar a Deus e estar feliz, e à noite colocar a cabeça no travesseirinho e dizer: ai, como é bom ser cristão. Mas será que ser cristão se resume a isso? Porque muitas das vezes até a própria igreja está apresentando um evangelho somente de benefício e não de responsabilidade, e você esquece que você foi criado com um propósito, e talvez algumas pessoas estão destinadas a ser salvas, deixar de ir para o inferno e entrar na vida eterna com Deus por meio da sua pregação. E se você não pregar para essa pessoa, um dia Deus vai cobrar de você. E você vai todo felizinho lá para o céu. Peraí, meu filho, vem cá. Porque se algum dia alguém não tivesse pregado a palavra de Deus para você, onde você estaria? Vamos, para e pensa. Se um dia alguém não tivesse descido, não tivesse sido obediente a Deus e ter falado do amor de Deus para você, onde você estaria hoje? Porque eu não estaria vivo, eu estaria morto, eu tenho certeza disso. Muitos dos meus amigos ficaram loucos da cabeça, muitos morreram, muitos com a vida destruída. Onde você estaria se alguém não tivesse falado do amor de Deus? E por que você está aqui? Não é porque de uma certa maneira a palavra de Deus não chegou até você? Por que a igreja Resgate existe hoje? Não é porque um dia os pastores, os líderes conheceram o amor de Deus e entenderam o propósito de Deus? Por isso a palavra de Deus nos ordena a pregar a palavra. Por isso em Marcos 16, 15, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E olha o que diz: quem crê, diga, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E como vai crer se não tem alguém para pregar para eles? Nós entramos em países onde estavam matando os cristãos. Quando nós estivemos no norte da Nigéria, no mesmo dia que nós estávamos, eles tinham matado centenas de cristãos muçulmanos numa cidade vizinha. Se você entrar no YouTube e colocar cristãos mortos no norte da Nigéria, você vai ver uma rua cheia de corpos queimados, e eles vinham para nos matar. Na Índia nós pensamos que não ia sair morto de lá, sair vivo de lá, em muitos lugares, mas é um preço para que vidas conheçam esse Deus tão maravilhoso, tão lindo, tão amoroso, que hoje você conhece. Quando você se cala, o diabo tem um mensageiro que está pregando aquilo que quer que pregue para as pessoas. Quando você se cala, o inferno enche. Quando você abre sua boca para pregar, o inferno esvazia. Por isso em Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que as pessoas estão lendo essa palavra. Ai, que lindo, até as crianças da escola dominical leram essa palavra. Portanto, ide, fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quantos discípulos você tem feito? Ou você acha que essa palavra é só para os pastores? É só para os líderes e não é para você? Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Aí depois em Mateus 10, versículo 7, fala assim: indo pregar e dizendo: é chegado o reino do céu. Aí ele já manda: curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. A vida de quantas pessoas tem sido transformada através de ti? A vida de quantas pessoas estão sendo mudadas através de ti? O que você está usando do que Deus
do que Deus colocou na sua vida para mudar a vida de outras pessoas. A sua empresa está salvando vida, o seu dinheiro está salvando vida, a sua casa é uma casa onde as pessoas podem vir tomar um café, mas conhecer o amor de Deus, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, está livrando ou não está livrando as pessoas das aflições? Deus quer que você faça parte desse projeto. Mas Deus não me chamou para a África. Mas Deus não me chamou para Honduras. Deus não me chamou para Chile. Não tem problema. Por quê? O que é fazer missões? É entender uma coisa. Todo coração que não conhece a Jesus é um campo missionário. Toda vida. Toda pessoa que não conhece Jesus é um campo missionário que você pode entrar e ser usado por Deus. E todo coração que já conhece Jesus deveria ser um missionário para esse campo missionário que ainda não conhece. Você não tem que ir para a Índia, você não tem que ir para a China, você não tem que ir para a África. Tem alguém do seu lado que está necessitando conhecer o amor de Deus. Tem alguém do seu lado que está falando: será que Deus existe? Será que Deus é real? Aonde que eu posso encontrar Ele? E Deus colocou essa pessoa do seu lado, porque você tem acesso a pessoas que os seus pastores aqui em cima não têm. Eu estou lá em Honduras, mas eu não tenho acesso a pessoas aqui em Joinville que você tem acesso a essas pessoas. Então Deus não vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. É melhor que alguém te fale aqui na terra do que você escute isso quando chegar no céu. Porque toda árvore plantada que não produz fruto é cortada e lançada no fogo eterno. E se você quer entender as sua missão, entenda a parábola dos talentos, que um recebeu 10, outro 5 e outro 1, e todos tiveram que dar conta a Deus. Quantos talentos Deus te deu e colocou na sua mão para que vidas sejam transformadas, e você está enterrando esse talento? Alguém aqui está usando o talento hoje? Duas das minhas irmãs estavam aqui usando o talento que Deus deu. Eu podia tentar, mas se eu tentar falar, você está falando chinês, que eu não vou entender nada. Mas ela está usando, então alguém está entendendo. Você tem algo que pode abençoar a vida de alguém. Você tem algo, filha, que pode transformar a vida de alguém. E quantas pessoas que tinham um chamado missionário, que tinham um chamado da parte de Deus, e enterraram esse chamado por outras coisas. Sabe por que muitos não fazem missão? Porque fazer missão é literalmente descer. Você às vezes vai ter que abrir mão de um sonho, de um projeto, de uma posição, de uma condição, e para descer e ir ao encontro daquelas pessoas que estão morrendo sem salvação. Mas Deus desceu, Jesus desceu, o Espírito Santo desceu. Agora é hora que você desça e vai ao encontro dessas pessoas que estão clamando. Alguém está esperando por você. Diga: alguém está esperando por mim. E eu lembro que quando nós fomos para o Chile a primeira vez como missionário, tínhamos quantos anos? 25. Nunca tinha saído do Brasil. Não sabia falar espanhol. Não conhecíamos ninguém no Chile. E fomos para um lugar onde faz mais de 400 anos que não chove, a região do deserto do Atacama. E não foi fácil. Houve um preço muito alto, porque chegamos lá por fé. Na minha época, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 18 anos, não faz muito tempo não, faz pouquinho tempo, mais ou menos. Tá. Quer saber quanto tempo? Tem 46? 46. Então, com 18 anos, quando eu aceito a Jesus, as igrejas só falavam de missões, e as pregações eram missões, os congressos eram de missões, os eventos eram de missões. Não sei quantos lembram desse tempo aqui. E era uma vergonha para uma igreja pequena que não tinha missionários lá fora, e todos os jovens queriam ser missões. Por quê? Porque nos cultos das igrejas se falava da importância de pregar, da importância de evangelizar, a importância de alcançar os países não alcançados. E nós ouvíamos de missões, e todos queriam ser missões. E o Brasil foi um dos países que enviou mais missionários no mundo, porque a igreja vivia a veracidade da palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. O apóstolo Paulo diz assim: esforçando-me para pregar o evangelho, não onde já foi pregado. Hoje tem 3, 4 igrejas numa rua, irmão.
ter igrejas. E isso é fazer missões, é alcançar os inalcançados. Por que eu tenho que ser um missionário e pregar a palavra de Deus? Porque Isaías, capítulo 60, versículo 1, Isaías, capítulo 60, versículo 1, fala assim: levanta e resplandece, porque é chegada a sua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória será vista sobre ti. Por que eu necessito levar a palavra de Deus? Não é uma opção, diga, não é uma opção, é uma obrigação. Olhe para alguém que está do seu lado e fala: não é uma opção, é uma obrigação. Você tem a obrigação de ser luz. Você tem a obrigação de falar do amor de Deus. Você tem a missão de levar a palavra. E eu não sei para onde Deus te chamou. Deus me chamou para o Chile, volto a repetir, um lugar que não existia chuva. As minhas filhas não conheceram chuva até quando saíram desse país. Eu fui fiel onde Deus me chamou. Hoje tem uma igreja lá, uma igreja abençoada que já abriu no Peru. Eu não estou mais lá, mas essa igreja continua ganhando almas. Sabia que talvez tenha algum lugar no mundo que tem um povo que está esperando por você? Sabia disso? Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja e estão mortas espirituais porque negligenciaram o seu chamado, o seu propósito. Foram criados para um propósito, mas colocou outras metas, outras prioridades, encontrou luta. Nós não tínhamos dinheiro, salário quando nós fomos para o Chile. Nós alugamos uma casinha pequena, colocamos papelão no chão e dormia eu, minha esposa e a minha filha mais velha, de 3 anos, que ela tinha dormindo no chão por durante muitos meses. Não tínhamos um colchão, era papelão e roupa, e muitas das vezes não tínhamos nem o que comer. Um dia um missionário que ficou morando com a gente, ele começou a chorar e falou: eu não aguento mais comer eggs, você não aguenta mais comer ovo. Às vezes só tinha um ovo, estava todo mundo olhando quem vai comer esse ovo. Porque isso é um preço. Mas esse preço é você descer por amor àqueles que estão sofrendo, necessitando conhecer a Jesus, como um dia você conheceu. Porque Brasil um dia não foi um país cristão, mas aqui chegaram missionários aqui no Brasil que saíram do seu país, que saíram da sua comodidade, que saíram do seu conforto, que deixaram a sua família e vieram aqui no Brasil pregar a palavra de Deus para que hoje essa igreja existisse. Por isso me dá muita dor nos Estados Unidos. Nós moramos lá, estamos passando um tempo aqui no Brasil. Ainda você tem igrejas brasileiras, igrejas hispânicas. Eu falei: peraí, está todo mundo aqui confortadinho com seus grupos aqui. Quem está pregando para os americanos? Há uma grande responsabilidade. Diga, há uma grande responsabilidade. Então você tem que levantar, porque as trevas estão, a escuridão estão, o inferno está trabalhando enquanto você está dormindo, enquanto você está vendo Netflix, o diabo está pregando, está destruindo, está matando, ele não perde tempo. E os mensageiros dele também não perdem tempo. Meu Deus, países hoje, em Europa como Inglaterra, quantos aqui já foram na Inglaterra? Levanta as mãos, quantos aqui já foram na Inglaterra? Talvez vocês perceberam uma coisa lá. Inglaterra. Meu Deus, é difícil falar de Inglaterra sem falar de John Wesley, de falar dos avivamentos. Mas você sabia que as igrejas hoje lá, a maioria das igrejas cristãs estão fechadas? Eu não sei se você viu isso lá. Estão fechadas e está se tornando boate, discoteca, ou pensões, ou hotel. Ou quem está comprando os hindus e os muçulmanos? Eles estão tomando tudo lá. Eu fiquei indignado uma vez que eu estava pregando lá numa igreja inglesa e chegou um grupinho pequeno de pessoas. Aí terminou o culto, eu fui na janela, eu estava com a minha esposa, aí nós fomos na janela assim, eu comecei a ver uma multidão de indianos e eles estavam caminhando tudo num sentido, um monte de gente na rua andando para um lado. Eu falei para minha esposa: vamos seguir eles, vamos ver para onde que eles vão. Verdade ou não? Eu falei: vamos atrás dele. E fomos atrás dele. E eles dobraram na rua, gente, dobraram. Quando de repente nós viramos uma rua em Londres, e eu creio que eu nunca vi um templo tão grande na minha vida, assustador, aquela construção gigantesca, um templo hindu no centro de Londres, e lá os deuses dele, o elefante, o macaco, e todos entrando lá. Eu falei: vamos entrar também, vamos entrar com ele. E entrou eu e minha esposa, os missionários, e quando entramos lá, pastor, era uma coisa interessante, porque o
o templo não tinha terminado ainda a construção. Então tinha muitas colunas como essa aqui, só que em cada coluna tinha um Deus. E em cada coluna parava aquela multidão de pessoas, ninguém pedia oferta. Eu vi o Senhor falando da oferta aqui. Eu fiquei assustado com o número de pessoas que passam aqui na frente. E eu vi que sem que pedisse oferta, aquelas pessoas arrancavam pacote de dinheiro assim, pacote de dinheiro e jogavam assim. Em libras, vale mais aqui o dólar do que eu. Aí ia numa outra coluna e chegava ali. Ninguém pediu oferta, eles pegavam outro pacote de dinheiro e jogavam ali. E foi fazendo assim. Só que em cada detalhe da parede, a cada 1 centímetro mais ou menos, tinha um detalhe feito assim na parede, a cada 1 centímetro. E ele explicava, o guia que estava explicando, olha, aqui não vai ser essa cor, o templo não vai ser essa cor. Está vendo cada detalhe? Nós estamos esperando porque todo o templo vai ser pintado com tinta de ouro. Eu falei, peraí, de quê? De ouro. E quem está mantendo isso? Aqueles que estão lá dentro. E quem deve de manter a obra missionária? Aqueles que estão aqui dentro. Aqueles que foram abençoados por Deus, aqueles que têm empresa, aqueles que Deus levantou. Ou talvez você não é um grande empresário, mas o pouco que você tem. Nós mantemos missionário em Cuba. Nós vivemos por fé, fazemos missões e mensalmente mantemos missionário em Cuba. Por quê? Porque é tão fácil, tão barato manter um missionário lá. Então, o pouco seu pode fazer grande diferença. Agora, em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, fala assim, o que é fazer missões? Provérbios 24, 11 fala assim, livra os que estão sendo levados à morte. O que é fazer missões? É livrar os que estão sendo levados à morte. Mas não somente a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Detém os que vão tropeçando para a matança. Versículo 12. Se disser, eis que não sabemos. Assim que fala, eu não sabia que eu tinha que pregar, eu não sabia que eu tinha que evangelizar. Aí fala assim, se disserem, eis que não sabemos, porventura, aquele que pesa os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? E não retribuirá a cada um conforme as suas obras? Um dia Deus vai retribuir a cada um dos que estão aqui pelas obras que tem feito. Se você tem realmente livrado aqueles que estão sendo levados à morte, que não estão conhecendo o amor de Deus, não estão conhecendo a palavra de Deus, não estão conhecendo a grandeza de Deus. Por isso dizia aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma é sábio. O que ganha a alma é o quê? O que ganha a alma é o quê? É sábio. O que ganha a alma é o quê? É sábio. E o que não ganha a alma é o quê? Todo. Então, meus amados, nós falamos isso e trazemos uma palavra como essa para que vocês possam entender que alguém está necessitando hoje ser salvo por meio da sua pregação. E que você hoje vai sair daqui da igreja, você vai chegar na sua casa e talvez antes de dormir você vai fazer uma oração dizendo, Pai, muito obrigado pela bênção, pela vida eterna, pela salvação, pela minha família. E Deus vai falar assim, mas alguém mais necessita conhecer isso que você conheceu. Eu volto a repetir, não estou dizendo que você tem que ir para um país, mas eu estou pedindo a vocês que vocês sejam fiéis no país onde Deus te colocou. E se você nasceu aqui no Brasil, não nasceu, mas se você está aqui hoje, você tem uma responsabilidade de falar do amor de Deus para as pessoas que estão do seu lado e que necessitam ser livres desse juízo eterno. Você pode aplaudir a Jesus pela grande salvação que Ele nos deu. Nós estivemos falando do trabalho missionário que nós estamos fazendo lá no país de Honduras. E Honduras é um dos países mais pobres da